Vamos estar abrindo. Abra sua Bíblia aí. Em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos estar fazendo uma leitura, dando continuidade ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre a tríplice missão da igreja. Na outra aula nós falamos sobre o conceito de adoração. Hoje nós vamos falar sobre a edificação. Sobre a edificação. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então esse texto, é o texto base para nós hoje, falando sobre a edificação da igreja. O apóstolo Paulo vai começar falando que os dons para a igreja são o meio pelo qual, é o principal meio, pelo qual Deus usa para que possa se concretizar essa edificação da igreja. O que vem a ser edificação? A palavra edificação no dicionário significa levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Vocês entenderam bem? Eu vou repetir. Edificar significa levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Bem, essa é a definição da palavra edificação. Então, quando alguém vai edificar, vai construir, vai fazer uma obra, uma construção, primeira coisa que se faz é um plano. Tem que haver um plano pré-estabelecido. Quem que vai fazer uma obra sem ter um plano, sem ter um projeto? Então,
usa-se o plano e o projeto e segue ele. E segue-se então o plano. Primeira coisa que faz numa construção é a laje. Não é verdade? Não? Qual é a primeira coisa que faz numa construção? Os alicerces, as sapatas, a fundação, né? Como dizem por aí. E até, eu lembrei até de uma piada que meu avô contava. E ele dizia que o camarada era um pedreiro tão bom que ele fazia qualquer tipo de obra. E o cara era bom mesmo. Aí o camarada foi tentar fazer uma pegadinha com ele e falou assim, ó, eu te pago um valor muito alto. Falou um valor. Era muito dinheiro. Para você fazer a obra, mas você só tem um porém. Você tem que fazer ela de cima para baixo. Você tem que começar primeiro da parte de cima para a parte de baixo. O pedreiro virou para o camarada e disse assim, fácil. Agora você consegue? Eu consigo. É só tu colocar o material lá em cima, que a hora que o material estiver lá eu começo. Não é verdade? Então, brincadeiras à parte, tudo tem um projeto. A gente vê isso aqui. Não se começa no final. Precisa se ter um alicerce. E precisa começar por esse alicerce. Quando nós falamos da edificação da igreja, quem é o alicerce da igreja? Falando-se de edificação, é Cristo. A Bíblia vai dizer que Ele é a pedra de esquina. Muita gente não compreende esse conceito de pedra de esquina. Pedra de esquina ou pedra angular nas construções antigas era a principal parte da fundação, Marquinhos. Era uma pedra angular, ela ficava na quina da obra. E ela era responsável por sustentar todo o peso da estrutura. Pedra angular ou pedra de esquina. Por isso a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a pedra fundamental. É a pedra angular ou é a pedra de esquina, depende da versão. Ou seja, é o principal alicerce. Sem essa pedra, construções antigas, naquela época, não teriam a menor condição de serem edificadas. E se fossem, corriam o risco de ruir, de desabar, por causa, toda construção segue um projeto. E o projeto da antiguidade, tinha essa pedra de esquina, que era uma pedra muito importante para as fundações. Então, falando-se de edificação, nós não podemos deixar de comparar o que é um projeto de edificação, para que nós venhamos entender como essa palavra é adequadamente aplicada à igreja, à obra do Senhor, porque a obra de Deus é uma edificação, está sendo edificada, e o alicerce já foi lançado. A fundação é Cristo. Depois de Cristo, vem os apóstolos. Quando eu digo os apóstolos, eu estou me referindo aos ensinamentos, tá? A obra, o ministério apostólico. Depois, toda vamos dizer, o ministério da igreja. Pastores, mestres, profetas, enfim, todos aqueles que possuem um ministério na igreja, evangelistas, enfim, por aí vai. A igreja, ela então se edifica através desses alicerces, e cada membro da igreja, como nós vemos aqui,
é importante para essa obra. Cada membro é importante, porque a Bíblia não vai dizer que o pastor edifica a igreja. Ele vai dizer que nós nos edificamos uns aos outros. É óbvio que há uma responsabilidade para o ministério na parte da edificação, existe uma responsabilidade maior, mas todos nós devemos nos edificar uns aos outros. E é muito importante nós compreendermos isso. Cada um de nós temos um papel muito importante na edificação. Ainda que a pessoa possa achar que ele não é importante, mas todos têm a sua devida importância, e nós vamos estar vendo isso ao longo desse estudo, que todos são importantes. Quem tem, ou quem faz a acepção de ignorar a importância das pessoas, daquilo que as pessoas fazem, são os homens. Porque na obra de Deus, todos são importantes. Eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes. Eu vejo a importância daqueles que louvam, daqueles que pregam, como eu vejo a importância daqueles que varrem a igreja, daqueles que lavam o banheiro, daqueles que servem. Porque quando o apóstolo Paulo vai falar de dons, ele fala no mesmo nível. Não uma e nem duas vezes. São vários trechos da palavra de Deus em que o apóstolo Paulo ele vai mostrar a importância que cada pessoa exerce na edificação da igreja. É importante que nós venhamos a entender que todos possuem dons. Tem muita gente que acha que os dons são apenas aqueles 9 que estão listados em 1 Coríntios capítulo 12. Muita gente acha que apenas aqueles dons, mas a lista de dom, ela é muito maior. É porque aqueles dons são os dons de maior evidência. Ou seja, busca-se mais esses dons, ou são dons onde as pessoas aparecem mais. Então, por isso que dá-se uma certa ênfase a determinados dons. O dom de profetizar, ele é muito importante para a edificação da igreja. E é importante que o profeta entenda que esse dom é para a edificação da igreja, não para a autopromoção. Porque nós vemos hoje, sempre houve isso, mas nós estamos falando de hoje porque é o nosso contexto. Pessoas que se promovem às custas do evangelho e às custas dos dons. E aqui eu faço sinal de aspas para vocês, porque em alguns casos nem é dom, é picaretagem. Mas enfim, nós vamos falar sobre a edificação da igreja. E eu quero pedir para vocês, para alguém abrir em Colossenses capítulo 1, o versículo 28. Vai falar sobre a edificação do corpo de Cristo. Alguém lê para mim, por favor, Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Alguém pode ler, por favor? A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, esse é um dos motivos pelo qual nós devemos edificar. Para que nós, quando diz todo homem aqui, irmãos, não está falando do sexo masculino, não.
Está falando do ser humano, tá? Algumas vezes na Bíblia, quando se refere a homem, não está se referindo a gênero, está se referindo à humanidade. Bom, apresentar perfeito em Cristo. Então, o processo de edificação é um processo de aperfeiçoamento. Dentro desse processo de edificação, podemos enquadrar tudo que diz respeito à obra do Senhor. Aperfeiçoamento, santificação, conhecimento, o crescimento na graça, a busca por dons espirituais, tudo isso faz parte do processo de aperfeiçoamento, tá bom? Para que nós possamos ser apresentados perfeito, maduro em Cristo. A edificação da igreja é o objetivo do ofício ministerial. O apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 3, que Deus havia concedido pessoas com dons, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então Deus deu à igreja pessoas com dons para auxiliar no aperfeiçoamento dos santos. Tá? Então agora nós estamos falando a nível de ministério. Então a Bíblia vai dizer que ele deu uns para apóstolos, outros ele deu para profetas. Eu vou ler o texto aqui, é o versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, é muito importante que nós venhamos entender que o ofício do ministério da igreja, ele é edificar a igreja. Esse é o propósito, esse é o ofício. Então, tudo que o ministério da igreja faz, seja a pregação, seja no louvor, seja em palestras, seja no estudo, todo o intuito é para edificação. Edificação nós podemos dizer que pode ser comparado com crescimento, porque edificação nós vimos na definição que é construção, é construir do zero, é construir do nada e edificando e construindo com materiais apropriados. Então, para que nós podemos comparar também com o nosso crescimento. Quando nós falamos, a pessoa precisa crescer emocionalmente, espiritualmente, precisa crescer no conhecimento, precisa crescer também na graça. Isso são coisas muito importantes que as pessoas às vezes ignoram. A nossa vida é uma vida de aprendizado, é uma vida de crescimento e de conhecimento, e nós não podemos desperdiçar oportunidades. Eu sempre me pego pensando, quando eu leio algum livro, né, é óbvio que o nosso primeiro livro é a Bíblia, o principal, como eu digo, primeiro no quesito de prioridade. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É o livro que nós devemos ler, que nós devemos estudar e
e que nós devemos meditar. Tá? Esse é o primeiro ponto muito importante. Segundo ponto, quando nós pegamos livros de autores contemporâneos ou autores antigos, às vezes nós não nos damos conta da importância que é ler um livro. Tem gente que acha que isso é um ato banal. Tem gente que acha, e usa o argumento de que, entre aspas, a letra mata, o espírito que vivifica. Pega-se um texto isolado das Escrituras para poder dizer que o conhecimento atrapalha, ou que o conhecimento mata a vida espiritual. Bem, em primeiro lugar, a letra de que Paulo está falando ali é a lei, não é conhecimento, é a lei, e as pessoas distorcem isso. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos crescer na graça e no quê? Conhecimento. Às vezes eu pego um livro para poder ler e eu não vejo diferença entre, por exemplo, eu sentar com alguém, conversar para poder adquirir conhecimento. Se você for parar para pensar, não tem muita diferença. Em princípio, não. Tem diferença no método. Há uma pessoa com bastante conhecimento e você pode se sentar para ouvi-lo ministrar, é uma bênção. Mas não há diferença entre você sentar para ouvir essa pessoa ministrar, para que nós possamos aprender, do que nós pegarmos um livro para poder ler. É a mesma coisa, só muda o local e o método. Pense que uma pessoa às vezes se dedica, como há alguns autores que se dedicam a sua vida inteira, debruçados sobre o estudo da palavra de Deus, adquirindo conhecimento, se esmerando. E esse homem chega a uma maturidade na presença do Senhor e pode trazer grandes ensinos para a igreja. E o que essa pessoa faz? Deixa um livro escrito com esses ensinamentos para a igreja, com essas doutrinas. Se nós pegarmos esse livro e lermos, irmãos, tem livros que a gente consegue ler em uma semana. E você adquire, em tão pouco tempo, um conhecimento que aquele homem levou a vida inteira para poder adquirir. Está dando para vocês entenderem o porquê que é importante ler? Por que é importante você trazer para si esse entendimento, essa concepção da importância da leitura? A pessoa passa a vida inteira se debruçando sobre a palavra de Deus, buscando o ensinamento, buscando os significados, comprando livros caros, estudando, aprendendo, buscando com outras pessoas, adquirindo conhecimento, e de repente ele coloca tudo num livro que você pode ler em uma semana. Então é muito importante que nós façamos leituras. Isso faz parte do processo de edificação. Como eu vou edificar a igreja no quesito da palavra, se eu não buscar conhecimento? Ah, é para Deus, então Deus recebe, então eu faço de qualquer jeito? É assim que funciona? Se é para Deus, nós devemos fazer o quê? Nos esforçar em dar o nosso melhor. Eu fico pensando, como que seria trazer um estudo para a igreja sem conhecimento?
Eu não vou dizer que é impossível, porque Deus, por misericórdia, pode atuar como atuou em tantas vezes no passado. Em algumas ocasiões, por exemplo, pessoas que não tinham acesso a estudo, não tinham acesso a materiais, essas pessoas dependiam apenas da misericórdia de Deus. Eu entendo, e ainda hoje acontece isso. Em locais longe, não chega internet, a pessoa não tem como, não tem recurso, ele tem ali a Bíblia e a misericórdia de Deus e o Espírito Santo. E Deus, eu entendo que Deus vai capacitar aquela pessoa dentro daquelas limitações para poder suprir aquela obra. Mas isso não é regra. Isso é exceção. Não pode ser a regra. A regra nos diz que nós devemos nos aperfeiçoar. Que nós devemos buscar. Como que se cresce na graça? Qual é o entendimento comum do crescer na graça? Oração, jejum, a busca pelos dons espirituais, a consagração. Entendemos isso. E como é crescer no conhecimento? Crescer no conhecimento é eu orar e pedir a Deus que mande do céu uma iluminação para a minha mente. Não. O crescimento do conhecimento é a busca pelo conhecimento. Há algumas passagens bíblicas que são distorcidas. Mas Jesus disse que na hora o Espírito nos faria lembrar. Não vos preocupeis com o que há vez de falar, porque na hora o Espírito Santo vai vos fazer lembrar. Aí a pessoa pega isso e vai para o púlpito. Eu não preciso de ler, eu não preciso de estudar, porque na hora o Espírito Santo vai me usar. Está errado. Os crentes não têm o costume de ler, na maioria. Não tem o costume de ler, e quando lê errado. Tem dificuldade de interpretação de texto. Eu estou falando aqui do português mesmo. Porque a Bíblia está traduzida no português. E nós precisamos o quê? De ter conhecimento do português para poder entender. Um processo básico para a interpretação de texto é você ler todo o contexto. Quando Jesus diz assim, o Espírito vos fará lembrar, vocês não precisam se preocupar. O Espírito vos fará lembrar, ele está falando de um contexto de perseguição. Quando vocês forem lançados na prisão, quando vocês forem levados à presença de magistrados, e vocês forem interrogados o motivo da fé de vocês, vocês vão ser interrogados. Não se preocupem. Naquela hora o Espírito Santo vos fará lembrar das minhas palavras. Esse é o contexto. Se nós passarmos por ocasiões semelhantes, pode ter certeza que não faltará o auxílio do Espírito Santo para a nossa vida. Se em algum momento fomos colocados em situação de aperto por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, não faltará a presença do Espírito Santo e a orientação do Espírito Santo para nos fazer lembrar. Outra coisa importante, ele vos fará lembrar. Lembrar o quê? Do que foi falado no Jornal Nacional? Lembrar os últimos capítulos da novela, não sei nem qual, porque eu não vejo essa porcaria. Vai fazer lembrar o quê? Das séries e mais séries
e filmes que nós assistimos, vos fará lembrar as minhas palavras. As palavras estão aqui, ó. A Bíblia Sagrada. A pessoa não lê, não busca, não procura adquirir conhecimento, depois vai querer lembrar. Vai lembrar do quê? Cri-cri, 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 né? Aquele vazio. No processo de edificação, e no caso ministerial, no caso de pastores, de evangelistas, mestres, doutores, o aperfeiçoamento da palavra de Deus é muito importante. É muito importante, irmãos. É muito importante. Se nós não nos prepararmos, como nós vamos trazer algo para poder edificar a igreja? Fica complicado. A gente vê pessoas por aí falando besteira, ensinando heresias, completamente equivocados, ofendendo as pessoas. Quando eu digo ofender aqui, não estou falando de denúncia do pecado não, tá? Eu estou falando de ofender mesmo, sem necessidade, por causa do uso de joias, por exemplo, por causa de costumes, de usos, pessoas serem extremamente ofendidas, por causa de má interpretação da palavra de Deus. Eu já vi pessoas deixarem de frequentar determinada igreja porque um presbítero, no afã da sua sabedoria, disse que as irmãs que usavam calças compridas estavam com pombagira. Falou isso no microfone da igreja. As irmãs que usam calça comprida, na concepção dele, estariam com pombagira. Se usasse pintura, batom, base, pintasse unha, pombagira, está com demônio, espírito de prostituição. Irmãos, essas coisas são ofensas. A Bíblia não dá margem para que se faça esse tipo de construção de conceito. Não tem margem. Aí a pessoa vai lá no Antigo Testamento e pega um texto que Deus manda o povo tirar as joias. Aí, ó, Deus mandou tirar. Mas aí tem passagem lá no Antigo Testamento, Deus mandando o povo. Deus mandando usar. Se enfeitem. Fiquem bonitos. E aí? Vamos então agora começar a sacar só aquilo que nos interessa? Eu não vou nem entrar muito nesse assunto de uso e costume, porque o assunto não é esse, né? O assunto é edificação. Mas no quesito preparo, eu só quis dar um exemplo para vocês que uma pessoa despreparada pega um microfone e, em vez de edificar a igreja, edificar é construir, ele vai derrubar, porque as pessoas se ofendem sem necessidade alguma, não voltam mais na igreja, ou se ficam ali com o coração magoado, ou rancoroso, ou mesmo com raiva. E há pessoas que não têm conhecimento, não têm um entendimento. Por exemplo, um novo convertido, ele sai da igreja e não quer voltar nunca mais. Aí sai falando que pastor é tudo safado, é tudo pilantra, é tudo demônio, é tudo isso, é tudo aquilo. Por quê? Porque se depararam com esse tipo de situação. Preste bem atenção que eu não estou falando da denúncia do pecado. Tá? Pecado é inegociável. E se uma pessoa se ofende por causa do pecado que foi denunciado, então que se ofenda. Porque o pecado, antes de ser uma ofensa para a pessoa que praticou a denúncia do pecado, é uma ofensa muito maior a Deus. Uma pessoa dizer que é servo de Deus
que conhece a Deus e vive na prática do pecado. Não tem nada a ver com pecado. Eu estou falando de coisas que não tem nada a ver, que não edificam e muito pelo contrário, destrói, atrapalha o crescimento da obra do Senhor. Pois não? O pastor, ele não se preparou, muito foi chamado por Deus, ele não se preparou para... Ele não... O assim se preparou no mesmo seminário, ele não lê Bíblia. E muitas das vezes a Bíblia diz, né, que aquele que ensina, a dedicação ensina. Como é que a dedicação lê? O que é que ele faz? Na alimentação dele, ele vai passar para os membros fazer a palavra, que é algo já errado. E essa igreja vai passar a ter falta de alimento espiritual, porque a Bíblia, ela é o alimento. Sim. E logo ele não se preparando, ele começa a espancar os servos. A gente vê aqui, eu queria que o senhor explicasse essa passagem aqui, falando dos dois servos, Mateus 24, 49, e começar a espancar os seus conservos, comer e beber com os bêbados, virar o senhor daquele servo que diz que não sabe. A hora que não espera, separar-lo-á, destinar a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A minha pergunta é, essa parte que Jesus falou em Mateus 24, 49, espancar, não seria isso? Falta de preparo, ele começa a falar dele próprio, ele começa a dar testemunho, porque ele não lê Bíblia, ele não fez seminário. Sim. Sim? Faz parte. Por exemplo, esse exemplo que eu dei desse presbítero, que falou que as irmãs que estavam com calça comprida na igreja estavam com pombagira, houve pessoas que não põem mais o pé aqui, porque se ofenderam. Isso é uma forma de espancar, é o que Jesus está dizendo ali. Falta de preparo. A pessoa precisa adquirir sabedoria. Tem duas formas de você adquirir sabedoria: buscando conhecimento e através da oração. Não pensem vocês, não. Nós temos que buscar de Deus a sabedoria. Está lá em Provérbios, diz que a sabedoria é algo que deve ser buscado. Deve ser buscado. E a pessoa que lidera uma igreja, seja ele um pastor, um presbítero, um dirigente que seja, ele tem que ter sabedoria para lidar com as pessoas. Como nessa parábola que o senhor citou aí, o camarada recebe uma posição de confiança. É dado a ele um poder. Qual é o poder que foi dado a ele? Tomar conta de tudo que era do seu senhor e tomar conta dos outros conservos. Ou seja, ele está ali para liderar e para cuidar da obra. O que ele faz? Começa a maltratar, começa a espancar, começa a ofender. Vocês já imaginaram? Eu fui levantado a pastor para estar guiando e orientando a igreja. Eu pego o microfone e começo a arrebentar com a igreja. Arrebentar, que eu digo, é tratar com falta de respeito, com falta de educação, ofendendo as pessoas. Nessa comparação que o senhor fez aí, espancando. Irmãos, ninguém fica. A igreja não vai ser edificada dessa forma. Muito pelo contrário, as pessoas vão se ofender e vão embora. Elas vão embora. O senhor mesmo comentou comigo o caso de um rapaz novo convertido, um rapaz que foi numa igreja e teve um problema com o pastor. Foi? O senhor não comentou comigo? Falta de sabedoria. Tá? É falta de sabedoria. Então, eu não estou dizendo que para ser pastor é obrigatório ter o seminário. A questão não é essa, o seminário conforme nós conhecemos. Porque há lugares em que as pessoas não têm acesso. Não tem acesso. Às vezes a pessoa só tem uma Bíblia de estudo.
Tem uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia de estudo pentecostal. Foi a primeira Bíblia de estudo, né? A primeira Bíblia de estudo que eu li. Eu li ela toda, com todas as notas, com todos os estudos, com todas as notas de rodapé, eu li tudo. Quando eu vejo pessoas, às vezes, brincando na internet, tá aí, a língua para ensinar o povo a falar em mistério, a Bíblia para ensinar o povo a rodar, a pular, por pessoas ignorantes, que nunca pegaram para poder ler. Porque não é uma Bíblia que trata disso. É de estudo pentecostal, porque a casa publicadora das Assembleias de Deus é pentecostal. E o intuito daquela Bíblia, qual é o intuito? Qual foi o intuito dela? Ajudar obreiros que não tinham acesso a seminário, que não tinham acesso a estudos. Então lançaram essa Bíblia com todos esses recursos e estudos para que pudessem de alguma forma auxiliar esses obreiros na doutrina. É válido? É válido. Tem algumas coisas ali que eu não concordo, em matéria de estudo, não do texto sagrado. Tem, mas eu aplaudo a iniciativa. Eu aplaudo a iniciativa. Não estamos falando aqui de nenhum erro doutrinário que vai jogar alguém para o inferno, não. É apenas algumas divergências, coisas que não são centrais. Entendeu? Eu aplaudo. E quer saber mais? Eu até indico. Se em algum lugar alguém não tem recurso, pega uma Bíblia de estudo para poder ler. Até comigo. Ela vai criar uma coisa na igreja. E ela sempre dizia. E ela unia as pessoas. Assim, a dia ela virou para mim e disse assim: irmã, você não dá nada para a igreja. Aí eu virei e eu disse assim: olha, você já leu o capítulo 6 de Mateus? E ela disse: por quê? Então aí, e depois você me fala. Porque você diz que a tua mão esquerda não veja, com a tua mão direita faça. E se você quer orar, anda no teu quarto, ora, porque Deus te escuta. E ele disse: eu não, se eu não gosto que eu fale, porque eu não dou para me parecer. Agora você lê o capítulo 6 e depois me diz. Ela ficou quase 6 meses que não veio na igreja, nem falava comigo. Mas aí já é um problema dela, né, irmão? Porque ela só usou a Bíblia, né? Ela achou que eu não dava nada para a igreja. E eu disse: eu dou, mas eu não dou para me agradecer. Quem agradece é aquele lá em cima. E não dou para ser, para ficar lá, porque eu na graça faz isto, faz aquilo. Então aí, o capítulo, eu não sei, não te vou explicar. Lê o capítulo de Mateus 6 e depois você me fala. Tá certo. Conhecimento na palavra de Deus. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa de saber. Isso aí, irmãos, Jesus, quando disse isso, está falando em contraste com os fariseus, que tudo que faziam para tocar trombetas, para se aparecer nas praças, diante das pessoas, e as pessoas poderem aplaudir. O fulano de tal faz, o fulano de tal acontece, né? E às vezes as pessoas podem ver uma pessoa como a irmã Graça, né, sentadinha no cantinho dela ali, e acha que a irmã Graça não ajuda a obra de Deus. Ela ajuda
E ajuda muito. A senhora ora. Ora. E às vezes nós temos a arrogância de achar que estamos em pé porque somos bons. Não, a gente está em pé porque tem gente orando. Tem uma avó, tem um avô, tem um pai, tem uma mãe orando. Tem um irmão da igreja que está orando por você, pelo seu ministério, pela sua vida. Então, nós temos que ter humildade de entender essas coisas. Todos são importantes no processo de edificação da igreja. Todos são. Há algumas listas de dons espirituais. A lista mais conhecida é a de Corinto, capítulo 12. Mas tem uma outra em Romanos, também capítulo 12. O senhor perguntou? Até que ponto, a Bíblia diz que faça-se tudo para edificação, é isso? Mas até que ponto um testemunho edifica? Ou até que ponto, né? Porque o testemunho não substitui a palavra está acima de tudo, a palavra é o principal. Mas a gente vê em igreja as pessoas, né, convidam fulano para pregar, o fulano lê um texto da Bíblia, como o senhor já viu várias vezes, lê o texto, ele já entra no testemunho, ele não entra na pregação. Então, até para a edificação de todos aqui, a que ponto, né, um testemunho, né, isso pode assim preencher a palavra? Alguns ele entra na palavra, daqui a pouco ele entra no testemunho pessoal, entendeu? O senhor colocasse para nós aí. Eu assim, particularmente, eu acho que para tudo há um momento. Para tudo há um momento. Por exemplo, eu pego aqui a escola bíblica dominical e eu não entendo que seja pertinente eu ficar contando testemunhos, a menos que vá corroborar com o que eu esteja ensinando. Então eu penso que o pregador, ele pode até usar algum testemunho para a edificação da igreja, desde que esteja de acordo com o texto que ele propôs. Então, às vezes ele propõe um texto para a igreja, um ensinamento, e tem um testemunho, né, que vai corroborar com aquele texto sagrado. Vai comprovar, por exemplo, um milagre que aconteceu. Às vezes ele está pregando sobre milagre. Jesus prometeu que milagres aconteceriam e que seguiriam aqueles que creem. Então é perfeitamente viável que o pregador possa usar e contar alguns milagres que ele já testemunhou no seu ministério ou através da sua vida. Esse é um ponto. Testemunho de pessoas que se converteram. Eu penso que, dependendo da ocasião, também é válido. Você faz um culto evangelístico, enche a igreja de drogado, alcoólatra, prostituto, pessoas ímpias. Ele consegue reunir essas pessoas e traz-se uma pessoa com um testemunho de conversão. Ele vai pregar a palavra e vai contar o seu testemunho de como a palavra de Deus mudou a sua vida. Então eu penso que ele vai intercalando, ele vai usando a palavra, mostrando como que as pessoas, por exemplo, são transformadas pela palavra, e isso aconteceu na sua vida. Só precisa se tomar um pouco de cuidado. Por quê? Eu disse que pode ser pertinente ou pode não ser, porque para tudo tem um tempo. Não é a todo momento que a pessoa tem que ficar usando de testemunhos. Na pregação da palavra de Deus, deve-se pregar a palavra. O uso de testemunhos é algo eventual, pode até acontecer da pessoa usar, mas deve-se priorizar a palavra de Deus, porque ela é a palavra, ela é a verdade, ela é o alimento para o povo, ela que edifica a igreja. E muitas vezes o testemunho, dependendo do testemunho, em vez de edificar, causa escândalo. Causa escândalo. Dependendo do testemunho, a forma como é contado, há pessoas que se escandalizam. Há situações também em que dá uma impressão de que há pessoas que se gloriam
na vida que tinha no mundo. É um outro problema também. Porque eu era traficante, eu era matador, e comigo era assim mesmo, era na ponta do fuzil, eu matava, eu fazia mesmo. Parece que o cara está até se gloriando disso. Ei, uma vida desgraçada, miserável, lixo, refúgio da sociedade. O cara está se gloriando porque matou pai de família, porque viciou filhos e filhas, acabou, desgraçou com famílias, está se gloriando disso. Então acontece isso. A gente vê por aí pessoas falando, já vi até problemas acontecerem por causa disso. Até com pastores. Não, porque eu fazia, eu acontecia, eu era dono de boca, eu tomava conta da área, e tinha um policial perto, escutou o cara falando, o policial perguntou, você prestou conta com a justiça? Você pagou por isso que você fez? Não, você tem que ir preso. Se você fez tudo isso que você está falando aí, você tem que prestar conta com a justiça. Aí vem a turma do deixa disso, um monte de pastor entrando, não, calma, não sei o quê, calma, para ele, sair pela tangente. Fica se gloriando das coisas, irmão. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas, passado, e tudo se fez novo. Então se o cara era maconheiro, se era drogado, se era prostituto, se era homossexual, se era matador, se era caloteiro, se era, isso fica no passado, tá? Raramente isso vai edificar a igreja. Há momentos que pode até ser contado o testemunho, eu entendo isso, mas no momento e na ocasião certa, para que haja uma edificação da igreja, não para que haja escândalo ou autopromoção em cima de coisas do passado, tá? Eu não sei se era essa a dúvida do senhor. E outra coisa, pastor Dente, eu fico observando aquilo que aconteceu, mas a pessoa fala o seguinte, irmãos, eu tenho apartamento, eu tenho chácara, eu tenho 3 carros. Na minha opinião, isso é desnecessário. O poder de posse que você tem. Tendo que na igreja, todo mundo em Cristo é igual. Se Deus achou graça de dar posse, eu já fui igreja, o pastor falou, eu tenho várias contas e banco, eu acho, para mim não edificou. Eu era visitante, estava visitando, e para mim não edificou, porque e as pessoas que estão ali não tem nada. Então eu vejo, como pastor, acho que foi desnecessário também falar isso aqui. Nós aqui na DSEG não temos esse costume nem essa prática, mas já vimos acontecer com pessoas de fora. Eu já vi pastores aqui que vieram pregar há muito tempo atrás. Isso é uma coisa que nós não temos o controle, porque o microfone está na mão da pessoa, ele vai falar. Deus está me abençoando, porque hoje eu tenho 3 casas, eu tenho não sei quantos carros. Já vi isso acontecer. Tá? E infelizmente eu também acho desnecessário, e eu sinto um constrangimento, porque Deus está me abençoando, Deus está me dando, e o outro que não tem? O que é isso então? Então, um é mais de Deus e o outro é menos de Deus, um é mais amado, o outro é menos amado. Eu não gosto disso, não gosto, acho desnecessário, e no quesito edificação da igreja, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Né? A pessoa fica ali arrotando, né, que eu tenho, não sei o que, eu tenho, na verdade ele não tem nada. Louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Vai morrer e vai vir outro para usufruir no lugar dele, isso se os filhos não torrar e não meter o pau em tudo. Então assim, eu acho, concordo com o senhor, é desnecessário, e eu sinto constrangimento quando eu ouço alguém falando isso. Eu fico constrangido também por causa da igreja, porque a igreja de Cristo é a igreja, e aqui há uma representação de todas as classes sociais.
Há pessoas com melhores condições financeiras? Há. Há pessoas com maior nível de instrução intelectual? Há. Há pessoas analfabetas? Há. Há pessoas pobres que moram de favor? Há. Há pessoas que não têm? Há. A igreja é o extrato da sociedade. Mas todos são amados por Deus. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. No quesito salvação, Ele não olha para a conta bancária, Ele não olha para o nível de instrução, Ele não olha para a cor da pele, Ele não olha para o bairro onde você mora, o tipo da casa, o carro que você anda, se tu anda a pé, ou se tu tem condição boa. Ele não olha, Ele simplesmente salva. E é isso que as pessoas precisam de entender. Eu sinto isso que o senhor falou, uma coisa importante: não edifica a igreja e atrapalha. Atrapalha porque as pessoas saem pensativas. Poxa, o camarada tem 4, 5 casas, ele é um. Ele tem 4, 5 casas e eu não tenho. Moro de aluguel, ou moro de favor. Como é que fica a minha situação? Então, tem algo errado? Aí os teólogos da prosperidade vão dizer que a pessoa que não prospera, ele não prospera porque tem algo errado na vida dele. Como se a pessoa estivesse em pecado, ou se a pessoa não está dizimando corretamente, não está ofertando corretamente, tem algo errado. Só aqueles que entregam tudo, que dá tudo o que tem, é que vão estar certos. Aí abre-se o precedente para a picaretagem. E infelizmente isso acontece. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, vai falar sobre alguns outros dons que não são muito mencionados. Por que será? Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, servir. Se o seu dom é servir, servir, isso é dom? Não, profetizar eu quero. Eu vou me aparecer na frente da igreja, eu vou gritar no meio da igreja, todo mundo vai baixar a cabeça para ouvir, esse eu quero. Faça na medida da sua fé. Mas se o seu dom é servir, sirva. Servir é dom. É a Bíblia que está dizendo. Então, se uma pessoa limpa a igreja, ele não é menos do que o que profetiza. Cada um faça na proporção das suas forças, na proporção da sua fé. Se você lava um banheiro, isso não é menos do que profetizar, do que curar. Cada um faz na proporção da sua fé. Se você serve a igreja, é dom. Só que esse dom não é muito falado por aí. Fala-se muito em falar em línguas, Fala-se muito em profetizar, é dom da fé, revelação, é a palavra do conhecimento. Fala-se muito disso, mas quando fala de servir, o pessoal pula. Porque servir demanda o quê? Demanda esforço, empenho, doação. E esses dons normalmente por aí, não são valorizados. Eu dou valor. Eu valorizo cada dom no meio da igreja. Diego. É o dom mais criticado, Porque quando Deus mostra à pessoa que ela tem que fazer algo, que ela pode fazer algo, ou que ela tem condição de fazer algo, e se ela ainda não entendeu, ela critica outra pessoa que poderia ter feito aquilo que Deus mostrou para ela. É. Mais criticado.
eu aprendi algo que, assim, é algo pessoal. É algo pessoal para a minha vida. Aquilo que eu noto uma deficiência e aquilo me incomoda, é sinal que Deus, eu penso assim, Deus está me chamando para resolver aquilo. Então, se você vai no banheiro e está achando que o banheiro não está perfeitamente limpo ou arrumado do jeito que você acha que tem que ser, então Deus está te levantando você para poder pegar um balde, uma vassoura, né? um sabão em pó, trazer um cheirinho, né? Um tapete, alguma coisa, um enfeitezinho, e arruma. Deus está te levantando para isso, não para ficar criticando. Ninguém faz, ninguém acontece, às vezes ninguém está vendo. Você está sendo chamado para isso. E é dom, servir é dom, não mata ninguém. Vocês já perceberam aqui? É algo simplório. Tem várias pessoas aqui na igreja que podem e devem servir a ceia, e já até serviram. Mas, por exemplo, na última ceia eu peguei e fui servir a igreja. Eu senti o desejo. Há pessoas que não entendem isso. Desejo, servir. Quando eu peguei aquilo e eu vou servir, me dá uma alegria no coração. Estou servindo a igreja, é o corpo e o sangue do Senhor. É alegria, eu não sei explicar a vocês. É alegria, é desejo. Lógico que não vou fazer isso sempre. É desejo, é alegria, é servir. Há igrejas por aí que é impensável um pastor pegar uma bandeja de ceia, descer do púlpito e servir a igreja. É impensável. Os camaradas estão em pedestais. São verdadeiros santos, entre aspas. Estão nas suas redomas. Não pode, por exemplo, ajudar no serviço da igreja. Não fazem. Não põe a mão. Eu já não vejo esse problema. Se tiver um tempo, eu tiver que varrer, passar um pano, quantas vezes? Não tem problema nenhum com isso. Para mim, é servir, é dom. Mas há pessoas que não entendem assim. Acham que está sendo rebaixado porque colocou a mão numa vassoura e foi varrer. Mesmo quando ainda presbítero, quantas vezes eu fiquei na porta? Às vezes eu falava com o pastor, tem bastante obreiro aqui hoje, eu vou ficar na porta. Eu falava com ele. Ficava lá. É servir. É demérito? Demérito nenhum. Dava aula na escola dominical, dava aula no seminário, pregava na igreja e ficava na porta. Qual o problema? Recebendo as pessoas, seja bem-vindo, fica à vontade. Seja bem-vindo, fica à vontade. Não vejo problema, não é demérito. Mas há pessoas que acham, por exemplo, um presbítero não pode ficar na portaria porque ele é presbítero. Olha, não é o ofício dele, mas não quer dizer que não possa. Correto? Cansei de fazer isso. Alguém me ajuda com as crianças ali? Acho que está caindo alguma coisa lá. Né? Esses 7 dons aí de serviço, aqui é o dom de serviço. Esses 7 dons aqui, o que me chama a atenção aqui é o que preside com cuidado. E até o presidir, no caso quem preside a igreja, ele é um servo. Aí eu li um livro uma vez que diz que o pastor é servo 2 vezes. Entendeu? Não está na Bíblia escrito isso. Eu li no livro. Mas é o conceito, né? Diz que ele é servo de Deus e servo dos homens. Então, o que o senhor falou aí? O conceito é esse. O que o senhor falou eu já vi. Tem pastores que ele se acha semideuses. Você não tem acesso a ele. Para você ter acesso a ele, você tem que falar com fulano para marcar. É difícil. Aí quando você consegue falar com o pastor, a pessoa, rapaz, você conseguiu falar com o pastor? Mas tem que ir deputado, tem que marcar audiência, aquela coisa toda. Então,
Aí você vê aqui, outra coisa que eu queria falar, pastor dele, o que exercita a misericórdia. Eu já vi pessoas, senhoras idosas, que têm esse dom. A pessoa está precisando de um bujão de gás, ninguém fala com elas. Elas chegam lá, ela bota 50 reais, 100 reais no teu bolso. Mas como é que a senhora sabe? Deus falou comigo. E faz igual a irmã falou, a senhora ali falou. Dá com a mão direita e que a mão esquerda. A igreja não sabe que isso acontece. Quem é que sabe? A pessoa que recebeu é que conta para o outro. Senão, a igreja não estava sabendo que isso aconteceu. E ela ajudou várias pessoas assim. A pessoa está numa necessidade, Deus revela para ela, vai lá escondido. Ó, aqui, ó, para suprir, para comprar o teu remédio. Entendeu? E o pastor não sabe disso, ninguém sabe disso. Entendeu? É que as pessoas que ajudaram contam para outras. As pessoas ficam sabendo. Né? Então, é um dom muitíssimo importante na igreja. Entendeu? Então, no processo de edificação da igreja, todos os dons são importantes. Todos os dons são importantes. Se o dom da pessoa é servir, olha o que o apóstolo Paulo diz: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Todo mundo tem dom de ensinar? Não. Todo mundo tem dom de servir? Não. Todo mundo tem dom de profetizar? Não. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom, tá? Se é contribuir, que contribua generosamente. Ei, contribuir também é dom. E as pessoas não entendem isso. É o dom de você compartilhar com outras pessoas. E eu estou orando a Deus para que Deus levante mais pessoas com esse dom no nosso meio, traga mais pessoas com esse dom para o nosso meio, porque nós precisamos. Pessoas que tenham esse dom, essa mentalidade de contribuir generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Todo mundo tem dom de liderança? Não. Isso é dom, não são todos. Senão todo mundo seria líder e não teria ninguém para ser liderado. Então, se o dom da pessoa é liderança, exerça liderança. Não é ser líder, é o pastor, mas pode ser líder dos jovens, líder das crianças, líder dos adolescentes, líder para diáconos, líderes para presbíteros. Estou falando de igrejas maiores, né? Então, líder da cozinha. Aí se mexer em alguma coisa, tirar do lugar, o rolo está feito. Irmãos, para tudo, tem o líder do louvor, tem o líder dos jovens, o líder dos adultos, das irmãs. Então, se a pessoa tem o dom, exerça o dom com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria, né? Não com tristeza ou com desânimo. Então, se a pessoa tem o dom de exercer misericórdia, como o Senhor falou, são dons que é um pouco mais difícil de ver. Exercer misericórdia. Precisamos de orar a Deus para que Deus nos conceda mais dons, né? E exercer misericórdia também é um dom muito importante. É você olhar para outra pessoa e você se compadecer. É você sentir na pele o que o outro está passando. Isso é muito importante. A hora está voando e eu vou correr para poder terminar. Alguém abre para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 ao 47. Nós vamos falar como que a comunhão dos santos é importante para a edificação da igreja. 2, 46, 47. Quem vai ler?
Jazub? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Deixa aberto aí, né? Bem, tem um texto teológico muito importante aí, mas não é esse o assunto que eu vou falar. A igreja primitiva perseverava juntos no partir do pão, tinham tudo em comum, ou seja, eles comiam junto, eles oravam juntos, eles então viviam uma vida de comunhão. Depois vocês podem ler o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vocês leem ele todo. Eles se reuniam nas casas e se reuniam também no pátio do templo. Naquela época eles ainda conseguiam se reunir, antes de serem perseguidos. E eles então viviam em comunidade. Comiam, bebiam, juntos, em comunhão, em uma só fé, em uma só alegria, em uma só perseverança. Então, a comunhão dos santos também é muito importante para a edificação da igreja, porque a igreja perseverava dessa forma. Perseverava. Então, a comunhão entre irmãos é muito importante para a edificação da igreja. Quantas pessoas já disseram para mim assim que achavam que eu era arrogante? Nenhuma e nem duas pessoas. Por quê? Porque eu sou um pouco sério, um pouco fechado, não sou muito de... Eu tenho uma forma de interagir, não tem nada a ver com arrogância. Isso é algo pessoal. Mas quando as pessoas conseguem se aproximar e conversar um pouco, essa barreira cai. Porque a pessoa passa a te conhecer. Ele passa a ver que aquilo era apenas uma impressão que ele tinha. Já falaram isso para mim. Eu achava que você era arrogante, mas pô, tu é um cara humilde pra caramba. Foi falado para mim isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como que nós quebramos essa barreira? Através da comunhão. Se nós não sentarmos para conversar, para conhecer uns aos outros, nós não vamos conseguir nos conhecer. E aí ficam apenas aqueles estigmas, aquilo que nós imaginamos. Ah, o fulano é isso, é aquilo. Às vezes a pessoa tem uma impressão errada, mas você já parou para conversar com a pessoa? Já sentou para conversar? Às vezes é o jeito da pessoa, a pessoa é mais calada. Não é que a pessoa... tem gente que acha que a pessoa é snob. Não é, é apenas uma pessoa mais calada. E às vezes se você conseguir sentar para conversar com aquela pessoa, você vai ver que não é nada disso. Então, a comunhão dos santos, entre tantas coisas que edifica a igreja, serve para isso. E às vezes quando nós sentamos e partimos o pão e comemos junto, nem que seja um copinho de café, e nós podemos sentar para conversar um pouco mais, essas barreiras vão diminuindo. E nós vamos nos aproximando mais. E temos a oportunidade de nos conhecermos melhor. E quando isso acontece, a gente fica mais alegre. A gente consegue ver mais coisas em comum uns nos outros. Toda e qualquer má impressão é desfeita. Então a comunhão dos santos, ela é muito importante para a edificação da igreja. A igreja, os santos perseveravam na comunhão. Eles perseveravam na comunhão, e eu vou encerrar por aqui, que a hora já voou.
eu quero pedir, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma consideração? Nós já vamos encerrar. Eu vou usar o exemplo de mim, tá? É apenas um exemplo, tá? Eu, como pastor de uma igreja, eu não me dedico ao ensino, ao seminário. Deus vem falando, vou botar uma igreja, porque Deus não pega ninguém de surpresa. Vou botar uma igreja na sua mão, vou te levantar no livro, e eu me preparo. Sou completamente relaxado no estudo da palavra. Mesmo quando sou escalado para pregar, eu não me dedico ao ensino. Com o passar do tempo, a igreja vai ficando raquítica, vai ficando doente. Os problemas vão acontecendo por minha culpa, contenda. Várias coisas que, se fosse ensinado, fosse combatido, a igreja trilharia outro caminho. Então nós vemos igrejas por aí, sem citar nomes, doente, raquítica, por culpa do próprio pastor que não ensina. Ele não ensina a palavra. Ele é completamente desleixado na palavra, ele não lê. E a gente vê problemas acontecendo na igreja, mas Deus vai responsabilizar ele. Porque a igreja que ela é bem ensinada, ela tem outro comportamento. Uma igreja bem ensinada, você vê logo de cara. As pessoas não têm, disse-me disse, não tem fofoca, as pessoas, né? Sabem o seu lugar. Espiritualmente as pessoas são decentes, entendeu? Há uma diferença. Então, aí o pastor fala, eu não sou culpado, ele é sim, que a responsabilidade dele não ensina, ele não lê, ele não se dedica, não ensina, aí as coisas vão acontecendo na igreja, entendeu, pastor? Amém. Amém. Pois João. Estava esperando chegar ao final, mas tem uma passagem da Bíblia, eu estava até aqui caçando o nome, mas eu não achei o nome. Quando Moisés estava no monte, e Deus revelou a Moisés como teria que ser feito o templo. O que me chamou a atenção naquela passagem, no deserto, tá? É que Deus ressaltou para ele vários detalhes, como altura, medida, comprimento e seus afins. E me surpreendeu que o próprio Moisés disse que seria difícil para ele fazer para o povo também conseguir entrar. É como se Moisés tivesse falado para Deus, eu não entendo dessas coisas. Por mais que Deus já trabalhou para ele, Deus mostrou, falou com ele diretamente. Então, assim, o que eu acho muito bonito sobre a edificação da igreja é que o próprio Deus se responsabilizou. Vai, desce, que eu vou mostrar meu servo. Você vai falar com o seu construir o templo e eu vou mostrar para ele como tudo tem que ser feito. Então, assim, Moisés tomou uma posição tão linda diante de Deus, e Deus se auto-responsabilizou, mas já mostrou para ele também a pessoa adequada para aquilo. Então, assim, mediante tudo que o irmão falou e o estudo que está sendo feito, eu fico observando, né, sobre a questão da edificação da igreja. Infelizmente, tem muitas pessoas, vou falar aqui em termos de líderes, tá, que preferem dar oportunidades ou preferem dar, não sei se é por condição monetária, por causa de amizade, por causa de pessoas que não têm chamado para tal função ou para tal coisa. Como o senhor disse aqui, se é para o Senhor, se é para a edificação da igreja, nós não devemos fazer as coisas desleixadamente, de qualquer maneira, né? Então a pessoa tem que ter o chamado. Mas eu acredito que o ministério, se a pessoa que Deus levantou, o anjo, né, da igreja, ele tem que estar muito sensível ao negócio de Deus e saber quais são as pessoas que são voltadas para tal função também. Essas responsabilidades é. Então, assim, sobre a edificação da igreja, eu sempre me lembro dessa passagem, eu acho muito lindo. Porque eu não vou simplesmente botar a mão nesse aparelho de som ou ensinar as funções de tudo que isso acontece, se Deus tiver me mostrado. Aí vem a questão, você buscou sim, eu busquei, mas eu me lembro quando eu comecei, eu não sabia de nada. Né? Então, assim, realmente, tem que ter uma dedicação, um preparo, salvo quando Deus revela a pessoa, mas isso é notório. Da mesma forma que é notório quando a gente pensa que a pessoa não tem chamado para tal função, independente de qualquer que seja. Então, assim, o Espírito Santo não nos deixa enganar, né? Ele sempre mostra as evidências do que é para ser feito. E, assim, o que me impressiona é que a pessoa sabe, Bíblia, ministérios, né? Sabe que a pessoa não dá para aquilo, não está vivendo aquilo, mas tem que insistir. É onde eu vejo que eu dito aqui que vou comentar também sobre ferir os irmãos, ferir os membros, ferir, né, cada um que faz parte da igreja. Né? Então, assim, sobre a edificação que cada um de nós, né, para um termo popular, medo do nariz onde você entende,
fica no lugar que te compete, né? Assim, não, para a igreja, eu vejo da mesma forma. É claro que instruído segundo a vontade de Deus. Sim, uma outra coisa que é importante, pegando o gancho do que o prefeito Edson falou, do que o Mauro falou, sobre a responsabilidade da liderança da igreja, a responsabilidade, principalmente na área de ensino, ela é grande, tá? Mas eu vou dizer a vocês o seguinte: nós somos responsáveis por ensinar. Se as pessoas vão seguir, aí é outro assunto. A gente é responsável pelo que a gente ensina, não pelo que as pessoas acatam ou desacatam. Porque há muitas situações, eu estou falando com propriedade, porque hoje eu estou pastor. Há muitas situações que você está ensinando e as pessoas não acatam, não ouvem, não querem ouvir. O culpado é o pastor? É falta de ensino? Você está avisando a pessoa, o barco está afundando, conserta, a pessoa não quer ouvir, paciência. Então, há situações e há situações. Se for omissão do pastor, aí ele é culpado, e ele vai prestar conta pela omissão, tá? Essa história de que o pastor vai prestar conta da alma das ovelhas diante de Cristo, eu não sei onde está escrito isso. Aonde está escrito? A vida inteira, pelo menos eu cresci escutando isso. O pastor vai dar conta da alma das ovelhas. Aí tinha até peça nas igrejas, das pessoas que chegavam, está aqui as minhas mãos, as ovelhas que o Senhor me deu para cuidar. Nada. O pastor vai dar conta da alma dele. Eu darei conta da minha alma diante do Senhor. Da alma de vocês, quem vai dar conta é você e você. A Bíblia diz que é para se respeitar os pastores, porque eles cuidam com zelo, como se ele fosse dar conta das almas. Olha o que o texto diz. Não diz que vai dar. É como se fosse dar. Então, a minha filosofia, para poder encerrar, eu ensino e eu prego. Vai para o inferno quem quiser. Essa filosofia é minha, tá? Estou compartilhando com vocês aqui. É uma coisa que eu aprendi com o meu pai. Ensina e prega a verdade. Muitos vão ouvir? Muitos vão ouvir. Muitos serão edificados? Muitos serão edificados. Muitos não vão ouvir também? Não vão ouvir. Eu lembro até hoje. Nós estávamos na roça. Aqui entra um testemunho, irmão Edson. Olha aí, um testemunho. Estávamos na roça. E uma ex-cunhada minha, que era namorada do meu irmão, muito teimosa, cismou de ir numa outra casa que tinha lá no sítio. E ela saiu andando e meu pai falando para ela assim: não vai, porque tem um cachorro muito bravo lá e ele vai te morder. Não, eu vou porque o cachorro está preso. Não vai, porque o cachorro vai te morder. O meu pai foi mais ou menos como daqui que ela na beirada da rua, atrás dela falando: minha filha, não vai, o cachorro vai te morder. Não vai, minha filha, o cachorro vai te morder, tem um cachorro bravo lá. Se você for, deixa para ir com alguém da casa, não vai sozinha, não vai. Não, eu vou, não sei o que, não sei o que lá. E foi. Da onde nós estávamos, nós ouvimos os gritos. E não era qualquer cachorro, era um fila brasileiro, desses de fazenda mesmo, criado. Entendeu? Graças a Deus o cachorro não matou ela, mas rasgou a mão dela. Pegou aqui e rasgou daqui a aqui, ó. Deus foi tão misericordioso que tinha gente que estava perto do cachorro, gente da casa que estava perto do cachorro, e conseguiu apaziguar antes que o cachorro pegasse uma garganta ou fizesse algo pior. O que tem a ver esse testemunho? A pessoa é avisada. Não é uma nem duas vezes, não. Várias vezes.
toma cuidado com isso, não faz isso. Mas a pessoa persiste na teimosia de querer fazer o que acha que está certo. Aí a pessoa se arrebenta. E depois vai ouvir um sonoro: eu te avisei. Avisado foi. Quando a pessoa acontece um problema desse, foi algo que foi pego de surpresa, a pessoa não esperava, entende? Mas a pessoa foi avisada diversas vezes e a pessoa insiste em ir e acontece uma situação como essa. O que nós podemos dizer para uma pessoa dessa? A mesma coisa acontece na igreja. O pastor está ensinando, o pastor está pregando, e sempre vai haver, irmão Edson, pessoas que não vão ouvir, pessoas que não querem ouvir, querem fazer o que acham que está certo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vai. É o que eu estou falando. Eu vou pregar a verdade, vou ensinar a verdade, vai para o inferno quem quiser. É uma filosofia de vida que eu trago para mim, porque eu não posso ter responsabilidade de omissão. Não vou prestar conta da vida de ninguém, mas vou prestar conta se eu for omisso. Se eu deixar de ensinar, se eu deixar de pregar. Às vezes vocês veem eu pregando um pouco mais duro, mas porque tem que pregar. Se o pastor não falar a verdade para a igreja, quem vai falar? Quem é que vai falar? Então, há ocasiões que é necessário se falar a verdade. Ouve quem quiser. O apóstolo Paulo ainda vai dizer que nos últimos dias sobreviriam dias trabalhosos, dias difíceis, que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas teriam comichões nos ouvidos. Ou seja, a doutrina soaria para ele como fisgada na orelha. E essas pessoas iriam fazer o quê? Iriam amontoar para si doutores conforme os seus desejos carnais. Ou seja, o que o pastor aqui está ensinando está ruim, está me incomodando, está me deixando eu desconfortável no meu pecado, no meu erro. O que é que eu vou fazer? Saio da igreja, vou para outra igreja onde o pastor está passando a mão na cabeça de todo mundo. Vem do jeito que você está, fica do jeito que você está, né? Faz e acontece do jeito que você quiser. Amontou para si doutores, mas no final das contas, quem vai dar conta da sua alma? É a pessoa mesmo. E se há doutores, vamos dizer que líderes, para poder enganar as pessoas, preste atenção no que eu vou falar, que eu já vou encerrar. Se há os enganadores, é porque existem aqueles que querem ser enganados. Na verdade, esses enganadores já... Presta atenção aqui, Cris. Manda ela ficar quieta. Isso é uma coisa que desvia a gente, tá, irmãos? Só Jesus para ter misericórdia. Se há os enganadores, e esses enganadores existem, é porque esses enganadores já são o juízo de Deus para a vida daquelas pessoas que querem viver no engano. Vocês compreendem isso? Então isso é uma coisa que nem todas as pessoas conseguem entender. Há esses lugares, há esses doutores, enganadores, e as pessoas que procuram eles, essas pessoas já estão indo lá por causa do juízo de Deus, já estão sendo entregues ao engano. Por quê? Eles desejam o engano, porque quando se deparam com a doutrina, quando se deparam com a verdade, eles pulam, eles não aceitam. Eu preguei aqui na quarta-feira, a ovelha, quando vê um pastor com um cajado na mão e a vara na mão, ela se sente o quê? Segura, ela se sente tranquila. Agora, se vê o pastor usando o cajado, usando a ovelha, e se sente desconfortável, então não é ovelha. Amém? Paulo, e nós vamos encerrar. Eu não estou aqui há muito tempo, vocês não sabem, porém, tinha uma coisa que me incomodava. Eu sou muito observador, mas tinha uma coisa que me incomodava na maioria das vezes que vinham pregadores aqui. E eles falavam a seguinte frase:
eu estou tremendo, estou um pouco assustado, porque é uma responsabilidade muito grande pregar aqui na Odisseis por causa dos ensinamentos do pastor Jonatas Leal. Aquilo me incomodava. Eu posso falar que praticamente 100% me incomodava, porque então por que você vai trazer a palavra? Se o temor dela tem que estar primeiro voltado ao Senhor. A questão é que não prega fácil. Dependendo do círculo que a pessoa for pregar, ele fala qualquer coisa, prega qualquer besteira, e por as pessoas não terem conhecimento, engolem. Então esses pregadores sabem que tem um mestre atrás deles, que é o pastor Jonatas. Então quando assume a tribuna e vai pregar, ele sabe que se falar besteira não vai passar. Então pregam com temor, mas deve ser um temor de Deus, e para a igreja é um bom sinal de saber que tem um pastor no púlpito que preza pela palavra. Podemos ter vários defeitos e temos, mas uma coisa que não acontece aqui é heresia. Então, o lado pessoal é que eu acredito que a pessoa tem que entender o Senhor. Eles expressam isso talvez na intenção de querer agradar ao pastor ou alguma coisa assim. Eu não sei, eu não posso responder pelo pregador que fala algo desse sentido. Mas para a igreja é bom saber, não é bom saber? Ele sabe que tem um pastor aqui que vela pelas ovelhas, e se alguém falar alguma besteira, não vai passar, porque tem ensinamento. Pode falar. Então, se não me falha a memória, a Odisseis tem uns 17 anos. Eu aqui na Odisseis tenho aproximadamente 20 anos. Então, nesse tempo todo eu já vi, aqui na Odisseis mesmo, um exemplo nosso, ter uma época meu pai teve que pegar a primeira carta de Paulo aos Coríntios e vir todo domingo de manhã bater na igreja, que estava vindo pessoas fazendo montinhos. Não, eu sou do grupo de pastor tal, do obreiro tal, do músico tal. E estava tendo muita divergência aqui dentro da igreja. Aí teve época que meu pai teve que vir todo dia de manhã bater na igreja sobre isso. Eu estava falando sobre isso, sobre a igreja. O presbítero falou a questão do... que às vezes é culpa do pastor que não ensina. Às vezes sim. Aí o pastor dele vai falando. Mas tem algumas vezes também que não é. O pastor ensina e a igreja não vai. E teve época aqui dentro da igreja que a gente já ouve isso. Graças a Deus, isso Desfiz, né? Desfiz. Mas também para a gente fazer foi um bom tempo de paulada. Infelizmente, a igreja é propensa a acontecer isso, tá? Na igreja de Corinto, o grupinho que era o pior não era o de Apolo, nem era o de Paulo, não, era o que falava que era de Cristo. Era o pior de todos os grupos. E quem já estudou a carta, a igreja de Corinto a fundo, vai saber que o apóstolo Paulo chegou a ser expulso da igreja de Corinto. Como líder da igreja, ele chegou a ser rejeitado. Depois ele conseguiu voltar e reatar a sua posição. Mas não é falta de ensinamento. Ensinar, a gente ensina. Se as pessoas aceitam e aderem, aí é com cada um. Vamos colocar de pé?